Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Este é mais um episódio do seu podcast favorito, o podcast Papo de Psiquiatra, então sinta-se à vontade. O tema de hoje, ele é, como todos os temas que a gente escolhe, são temas sempre muito importantes, mas ele é um tema que traz muitas controvérsias, um tema que tem facetas em diferentes áreas do conhecimento, e é um tema que é muito do cotidiano das pessoas que moram em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, como é o nosso caso aqui. Nós vamos falar hoje sobre uma droga, nós vamos falar sobre cocaína e sobre crack, que é uma droga que tem uma elevada taxa de dependência, que traz prejuízos muito marcantes para os usuários, prejuízos muito marcantes para os familiares dessas pessoas, e que a gente precisa compreender melhor para construir maneiras de ajudar essas pessoas cada vez mais. Pedro, acho que mais uma vez é um prazer aqui. Eu acho que é um tema bastante importante porque acredito que todos que moram talvez numa grande cidade se deparam eventualmente com indivíduos que tenham esse tipo de problema. Muitas vezes, claro, esses indivíduos eles podem, na verdade, estar ao nosso lado. Quer dizer, existem pessoas que têm problemas relacionados à cocaína de vários estratos sociais, mas muitas vezes também está associado a alguns indivíduos que acabam evoluindo para um uso de substância bastante compulsivo, né, que acaba, vamos dizer, perdendo emprego, muitas vezes perdendo a família, os amigos e até, eventualmente, caindo na rua, e com aqueles usos que a gente muitas vezes vê na mídia, eventualmente até na rua, né? Que é o uso do crack, que também é uma outra forma aí do uso da cocaína. Então, é muito importante a gente falar isso, né, para as pessoas saberem, assim, em linhas gerais, né, o que é essa substância, né, como que as pessoas usam, o que pode causar, né, e quais os tratamentos. Exato, pessoal. Então, o uso de crack e cocaína, né, acaba tendo um potencial adictivo muito grande. A gente sabe que é uma droga que acaba gerando uma dependência a tal ponto que a gente vê muitos indivíduos que a vida da pessoa acaba, infelizmente, se restringindo, o campo vivencial, em obter a droga. E muitas vezes em indivíduos com menor poder aquisitivo ou que acabam, infelizmente, destruindo seu patrimônio por causa da dependência, a pessoa pode até se engajar em comportamentos complicados em termos legais para obter recursos para obter a droga. Então, o que a gente vê muito nesses casos de dependência química graves é que todo o campo vivencial da pessoa acaba se restringindo ao uso da substância em detrimento de relações familiares, de amigos, de trabalho, de cuidado com a saúde. E a gente também sabe que na história natural de uma dependência química, ou um nome mais atual de um transtorno por uso de substância, o indivíduo acaba cada vez tendo que usar quantidades maiores da substância para ter o mesmo prazer. A gente comentou isso já um pouco no episódio sobre os problemas do uso da maconha. E o indivíduo acaba usando essas quantidades cada vez maiores, sempre sonhando em obter aquele mesmo prazer que tinha no início, e isso não é conseguido. Há uma tolerância, e quando o indivíduo entra em abstinência, ele começa a ficar desesperado por buscar o uso novamente da droga, e a gente entra num ciclo vicioso de prejuízo várias esferas da vida do indivíduo e a sua saúde física, inclusive. Exatamente, Marcelo. Acho que você explicou muito bem aí, né, vamos dizer, essa síndrome da dependência, né, quer dizer que é bastante comum em pacientes que usam cocaína, né, então quer dizer, quando a gente pensa nas substâncias, né, elas têm potenciais de adição diferentes, né, algumas substâncias mais do que outras, e a gente sabe que muitas pessoas, assim, acabam desenvolvendo esse quadro de dependência, de abuso de cocaína, e tem toda essa consequência interpessoal, social, ocupacional, e muitas vezes catastrófica que a gente vê, né? Então, apenas para contextualizar aqui, quer dizer, a cocaína ela é um estimulante, né? Então, quer dizer, ela tem alguns efeitos biológicos no corpo, característicos de outros estimulantes também. Então, por exemplo, a pessoa que ela, né, usa cocaína,
Geralmente ela vai ter uma aceleração do psiquismo, uma taquicardia, ela vai ficar eventualmente com a pressão arterial mais elevada, ela tem uma dilatação pupilar, eventualmente ela fica com alguns tremores, ela fica agitada, às vezes muitas pessoas que usam inicialmente ficam até mais confiantes, elas perdem o apetite muitas vezes, e claro que isso vai depender do grau de intoxicação, né? Quer dizer, quando isso, vamos dizer, uma intoxicação leve, até eventualmente pode ter uma intoxicação grave, que a pessoa ela pode inclusive convulsionar, ela pode ter inclusive eventualmente até um espasmo da coronária, né? Que é uma artéria do coração, eventualmente pode até infartar. Então, ela pode ter movimentos corporais involuntários, né? Às vezes as pessoas ficam com trismo, por exemplo. Então, quer dizer, esses são sinais assim de intoxicação por cocaína. E a cocaína, hoje em dia, né, ela tem várias formas de uso. Então, a forma mais comum que a gente vê, né, é geralmente a cocaína ela vem num pó branco, né, e as pessoas vão cheirar, né, vamos dizer, por via nasal, que é uma via de rápida absorção, para depois a pessoa ter o efeito, vamos dizer, que ela gostaria da cocaína. Existem outras vias também. Quem leu o filme Estação Carandiru vai lembrar que naquela época, né, início dos anos 90, a cocaína era consumida de uma forma diferente, ela ainda até injetada, muitas vezes até contribuindo para a transmissão do HIV entre as pessoas que usavam a cocaína dessa forma, né? Hoje em dia essa forma é mais rara, no Brasil pelo menos, né? E tem também o crack, né, que as pessoas, o crack, as pessoas vão geralmente vão fumar isso para ter o efeito desejado, né? Então, quer dizer, esse são, vamos dizer, o efeito da cocaína que as pessoas procuram muitas vezes usar para justamente se estimular, para ir para festas, inicialmente elas querem esse efeito desejado, mas o problema é que a conta vem depois, né? Quer dizer, tem a abstinência de cocaína. Esse é o efeito da intoxicação, né? Muitas vezes a pessoa ela quer ter esse efeito. O problema também vem, claro, dos comportamentos associados à intoxicação, do risco associado à intoxicação. Muitas vezes a pessoa, no outro dia, ela vai ter uma abstinência, né? Então as pessoas, elas usam cocaína, muitas vezes ela tem aquele chamado como crash, né? Assim, um humor depressivo no outro dia, né? Como vamos dizer, se tivesse gastado, entre aspas, assim, todos os neurotransmissores, e muitas vezes fissura, que faz ela procurar novamente, e claro que o uso continuado vai culminar, né, nessa síndrome que o Marcelo descreveu no começo do episódio, quando realmente assim os problemas se cronificam e o custo social, interpessoal e pessoal é gigantesco. Quer dizer, o paciente ele acaba, e é uma coisa que a gente já falou, a gente tem episódios sobre transtorno de substância, a gente falou sobre maconha, a gente falou sobre o álcool, a gente falou sobre benzodiazepínico, a gente falou sobre Venvance, que é uma anfetamina, não é a mesma coisa que a cocaína, mas também é uma droga estimulante. É que as pessoas, até pela disponibilidade de muitas drogas hoje, as pessoas que tiverem, infelizmente, a disponibilidade de provar vão acabar, de alguma maneira, encontrando alguma armadilha para chamar de sua. E que, de alguma maneira, a pessoa que aprecia o efeito estimulante, o efeito euforizante, o efeito de se sentir muito bem, de se sentir um super-homem, uma mulher maravilha, de se sentir uma pessoa extraordinária, de alguma maneira gostam disso, que tem um efeito de afetividade positivo extenso, que raramente é obtido na vida humana normal, pode olhar para a cocaína e gostar de uma maneira que esse uso entre na vida da pessoa. A gente deve lembrar, o mecanismo de funcionamento da droga é jogar a dopamina no circuitaria de recompensa de maneira direta. Várias drogas fazem isso de maneira indireta. A cocaína faz isso de maneira direta. E isso acaba, em grande medida, construindo o que a gente sabe da neurobiologia das dependências, da neurobiologia dos transtornos de uso de substância. E que vai, como o Marcelo falou, é um comportamento que acaba sendo repetitivo a despeito de prejuízo e crescendo dentro da vida da pessoa, expulsando da vida da pessoa outras coisas importantes. Relacionamento, trabalho, outros planos, valores, ideias. E muitas pessoas sentem que a droga tomou conta da vida de uma maneira absoluta. Claro que
esse é um caso extremo e nem todos os pacientes, nem todas as pessoas que usam cocaína têm o transtorno de uso de cocaína e nem todas as pessoas que têm o transtorno de uso de cocaína têm isso de uma maneira tão abrangente, porque todo transtorno mental tem os seus, digamos, níveis de gravidade. Mas a bem da verdade é que toda pessoa que usa está susceptível a desenvolver, em algum momento no futuro, esse transtorno de uso de cocaína. E, infelizmente, a gente não tem uma clareza para dizer, essa pessoa tem um baixo risco de desenvolver um transtorno de uso de cocaína na medida em que ela usa, experimenta a droga. Aquela pessoa tem um risco mais elevado. É claro que a gente sabe que pessoas que têm transtornos de personalidade, que têm transtornos de humor, que têm histórico de trauma na vida, são pessoas que têm uma susceptibilidade maior, que têm histórico familiar de transtorno de uso de substância tem uma susceptibilidade maior a desenvolver o transtorno de uso de cocaína, mas nem por isso quem não tem nada disso está isento, livre, invulnerável, vacinado contra esse risco. Então é um risco que se corre. E entra-se num ciclo desses, como o Marcos falou, de uma euforia e um crash. A droga, ela tem caracteristicamente por uma queda de humor muito proeminente no dia seguinte, por 2 dias, por um período prolongado. E o que acontece com muitos pacientes é que o efeito da substância ele vai deixando de ficar tão intenso e o indivíduo muitas vezes ele vai usar a droga mais para atenuar os efeitos desse crash do que para ter aquele efeito original que ele tanto, né, naquela ocasião gostou. E como essa é uma droga que é um estimulante, muitas pessoas vão acabar usando em grande medida como uma forma pouco efetiva e mal adaptativa de enfrentamento de dificuldades da vida. De problemas reais, difíceis, que são desafiadores pra caramba, mas que podem meio que ficar de lado, jogados de canto, porque a droga vende isso como uma proposta que pode funcionar. Até que, em algum momento, um indivíduo se vê como, né, o Marcelo descreveu ali, de uma vida em grande medida tomada pela substância, né, que seria o transtorno de uso de substância. Né. É um problema que cresceu nas últimas décadas, que felizmente pelos números do Brasil não tem um crescimento gigantesco aqui, né. Então houve, claro que uma comparação com anos 80, anos 90, temos mais pessoas que usam e tal, mas essa é uma situação que em algum grau não está assim, com um enorme crescimento de uso, como a gente falou que está a maconha, né? Então você tem questões epidemiológicas aqui, né, de demográficas, assim, tem essa diferença, mas que tem no Brasil aí milhões de pessoas que têm esse problema e que vão precisar certamente de ajuda, né? E Pedro, até complementando um pouco, assim, sobre o risco, quer dizer, a gente não sabe, né, quem vai desenvolver dependência, é verdade, a gente não sabe. E também a gente não sabe quem é que vai desenvolver um efeito agudo desagradável, né? A gente não sabe quem é que vai ter pânico. A pessoa, quer dizer, tem um efeito agudo, a gente não sabe quem eventualmente vai ter um espasmo, por exemplo, de coronária. A gente não sabe quem vai desenvolver uma psicose eventualmente induzida por cocaína, né? Então, às vezes é comum a gente ver em pronto-socorro, né? A gente gravou um episódio sobre psicose, quer dizer, às vezes a gente vê uma pessoa acelerada, né, com um delírio, né, vendo coisas, quer dizer, às vezes é difícil saber se a pessoa realmente, por exemplo, está num episódio maníaco, ou se realmente ela está, por exemplo, numa psicose induzida por cocaína. Então, quer dizer, esse risco também, ninguém sabe exatamente quem é que vai desenvolver isso. Então, de alguma forma, né, por isso que talvez a impulsividade, né, contribui muito também, porque se você for raciocinar, pensar os riscos, benefícios, o que vai acontecer, o que pode acontecer, claro que isso depende muito da informação que o indivíduo tem, depende muito da situação social onde a pessoa está, dos amigos, né, que muitas vezes isso vem inicialmente num contexto social, né. Se realmente a gente soubesse pesar os riscos, benefícios, assim, realmente é algo extremamente arriscado, assim, né, quer dizer, uma substância bastante perigosa. Então, de alguma forma, tem também o risco agudo, além do risco da dependência, né? Exato. E, bom, tudo começa para esses pacientes com perceber o problema que a substância está gerando na vida deles, né? Para conseguir se engajar efetivamente num tratamento. Ou seja, uma das principais coisas que a gente
foca no início da abordagem é em motivar o paciente para o tratamento, porque muitos pacientes eles estão no que a gente chama de um estágio pré-contemplativo, ou seja, eles ainda não percebem, têm crítica de o quão prejudicial é o comportamento do uso da substância. Então, um dos desafios no início é a gente fazer com que o paciente comece a contemplar que isso é um problema, para depois se preparar, se determinar e partir para a ação e para o tratamento. Tem um conjunto de estratégias que chama entrevista motivacional, que a gente usa para fazer isso, mostrando para o paciente os contras e os prós do uso da substância. É importante frisar que a gente é bem aberto com o paciente e tenta dialogar com ele o que está acontecendo e não fazer uma, entre aspas, catequização, né? Tentar, quer dizer, martelar para o paciente o problema do uso de substâncias. É muito importante ter um diálogo, porque senão o paciente muitas vezes ele fica mais resistente ainda. Quando eu disse os prós, né? Porque, claro, né? O paciente ele usa por causa da euforia que gera, do prazer, desse tipo de coisa, e a gente negar que isso aconteça, além de não ser verdade, também faz com que o paciente se afaste. A gente tem que ser bem dialético na nossa postura de ir mostrando os supostos benefícios, né? E os problemas do uso. Então, esse é o principal etapa no início do tratamento, que é motivar o paciente. E, claro, envolver a família, mostrar quais são as estratégias de tratamento, que incluem terapia, mudanças de estilo de vida, terapias tanto individuais quanto em grupo, eventualmente o uso de medicações, tratamento também de outros problemas de saúde mental que possam também estar acontecendo. Esses são os primeiros passos. Então, quer dizer, é um tratamento multidisciplinar, né? A gente, aqui, geralmente, a gente frisa bastante isso, que a psiquiatria é muito além de remédio. Então, quer dizer, o Marcelo falou de entrevista motivacional, abordagem familiar, né? A gente precisa realmente, não adianta a gente ficar confrontando o paciente falando, o que você está fazendo é errado, para de fazer isso. A gente sabe que isso não vai funcionar, quer dizer, existem técnicas não medicamentosas, né, intervenções não medicamentosas que vão ajudar o paciente. Muitas vezes tem um modelo de 12 passos também, né, que, bom, tem o Alcoólicos Anônimos, no caso do álcool, o Narcóticos Anônimos, que pode ajudar muitas pessoas. Alguns outros tipos de terapia também, então, por exemplo, o Pedro comentou, quer dizer, a pessoa muitas vezes ela usa cocaína para lidar com um problema, para lidar com uma emoção, né? Muitas vezes essa pessoa ela pode se beneficiar de alguns tipos de terapia que vão ajudar a pessoa a regular um pouquinho melhor a emoção, gerenciar os problemas de vida. Por exemplo, eventualmente uma pessoa com comorbidade, com transtorno de personalidade pode se engajar num tratamento específico para isso, por exemplo, DBT, né, que é a terapia comportamental dialética, e as medicações podem ter um papel, né? Quer dizer, hoje em dia não existe nenhuma medicação que você fala, essa medicação é para o uso do tratamento de pessoas que têm dependência de cocaína, né? Por exemplo, não existe essa medicação, infelizmente. Quer dizer, o que a gente pode eventualmente manejar alguns sintomas, né? Por exemplo, eventualmente a pessoa está com uma fissura, um sedativo pode ajudar, eventualmente a pessoa tem uma depressão, você pode tentar tratar a depressão com os antidepressivos, eventualmente a impulsividade, você pode usar alguma medicação para impulsividade também, mas assim, não existe nenhuma medicação em si mesma que vai tratar, né, o transtorno por uso de cocaína. Então, acho que é importante frisar isso, mas ao mesmo tempo, claro que as medicações podem ser importantes em alguns momentos, aliado a esse tratamento multidisciplinar com o paciente, né. Lembrar, os pacientes têm comorbidades, mais uma vez falando um pouco de psiquiatria, né, a pessoa ela pode ter um transtorno por uso de cocaína, mas você pode ver, às vezes, tem uma depressão por trás daquilo. Às vezes tem um transtorno ansioso, às vezes tem um transtorno bipolar também, que facilita a pessoa a procurar cocaína também, eventualmente até em fase de mania, por exemplo. Então, é importante também isso, né? O tratamento, raramente você vai ver, né, uma pessoa que eventualmente tem um transtorno por substância e não vai ter uma comorbidade, quer dizer, isso é muito comum. Então, isso é outra parte fundamental também do tratamento. E acho que uma questão da orientação familiar que eu acho que é sempre importante, o transtorno por uso de substância, né, no caso a gente está falando de cocaína, é um transtorno mental, né, quer dizer, não é, muitas vezes existe uma
uma tendência, né, a moralizar, né, quer dizer, que isso é errado, né, essa pessoa ela não tem vergonha na cara, né, ou seja, existe um estigma muito grande, mas a gente que, né, tratou pessoas que têm esse tipo de problema, a gente vê o sofrimento, a gente vê como a pessoa tenta lutar muitas vezes com todas as forças, com a fissura, né, que como aquilo tem um componente biológico e como é dramático muitas vezes esse quadro, a gente realmente sente ali e vê, né, esse sofrimento e a gente percebe claramente que aquilo é um transtorno mental, né? Então acho que isso é importante frisar, e muitas vezes na orientação familiar a gente precisa explicar isso mesmo, porque às vezes isso pode não ser intuitivo para todas as pessoas, né? Uma questão de comorbidades, né, que é muito importante, é a relação entre o transtorno de uso de cocaína e o transtorno de uso de outras substâncias, principalmente o álcool. É muito comum que muitos pacientes tenham um uso muito raro de cocaína de maneira isolada com álcool, ou com um uso, portanto, que quando há um uso de cocaína, quase sempre há o uso de álcool concomitantemente. A gente sabe que essas drogas, como a gente falou no episódio sobre álcool, o álcool é um depressor do sistema nervoso central, a cocaína é um estimulante, então muitas pessoas acabam misturando ali para buscar um equilíbrio e permanecer acordado em eventos por 12, 24, 36 horas. A gente sabe que essas drogas são metabolizadas de uma maneira peculiar no fígado, quando uma na presença da outra, se misturam para formar um terceiro elemento. E no fundo, a gente às vezes vai medicar, porque para o transtorno de uso de álcool existem remédios aprovados e que são eficazes, né, como a naltrexona, coprosato e inclusive o angetanol, sulfiram. Quer dizer, existe uma possibilidade de haver um tratamento, daí sim com remédios, né? Com a cocaína isso é menos do que pro álcool, mas muitas vezes os pacientes vão se beneficiar de parar de beber. E às vezes é um mistério para alguns pacientes, porque não sentem que tem um problema relacionado ao álcool, que o problema é a cocaína, mas por que tem que parar de beber? Porque uma coisa leva a outra. Quase sempre, não sempre, mas com muita frequência, e às vezes vai ser o caminho, né? E aí, parar de usar cocaína na presença do álcool na vida, para muitas pessoas é simplesmente um impossível, ou reduzir drasticamente o uso, né? E além disso, esse outro aspecto que é tão chamativo para quem reside em grandes cidades, que são pessoas em situações muito difíceis, né? Que são os usuários de crack. A gente tem um local, a Cracolândia, em São Paulo, onde tem centenas de pessoas em uma situação bastante complicada, que estão ali envolvidos profundamente, em sua maioria, com a droga, que é um desafio para as políticas públicas, é um desafio para a cidade, como cuida dessas pessoas, né? É um desafio gigantesco, está se tentando, às vezes, de uma maneira mais baseada em evidências, às vezes de uma maneira menos baseada em evidências, lidar com essa situação. Porque a gente sabe que o crack ela é uma droga que tem peculiaridades em relação à cocaína, é um subproduto da produção ali da cocaína com mais elementos químicos que são mais tóxicos. A gente sabe que a cocaína é muito tóxica para o sistema nervoso central, não só por mexer na circuito de recompensa. A gente falou muito em outros episódios sobre a circuitaria, eu falei um pouco hoje, mas muito mais antes. Mas ela é uma droga muito tóxica porque ela causa lesões generalizadas do sistema nervoso central através de lesões vasculares, né? Claro que o nosso cérebro depende de chegada de sangue, então tem muitas lesões vasculares são causadas pela cocaína, e o crack faz isso em uma medida mais intensa. São mais danos cognitivos, atencionais, de memória. Então ele é uma droga que tem, como se o efeito da cocaína já não fosse ruim o suficiente, o crack tem essa versão pior ainda. Como o Marcos falou, ele é uma droga fumada, que chega ao sistema nervoso central muito rápido, ela tem um efeito mais curto, e a gente sabe que drogas que têm um efeito mais curto, elas têm um potencial de, na medida em que esse ciclo acontece muito mais vezes, muito mais rapidamente, esse ciclo de dependência de usar, de sentir falta, de usar de novo, e assim sucessivas vezes, isso é um mecanismo de um risco muito elevado de dependência, não da cocaína não seja, mas do crack consegue ser maior ainda, e que acaba comprometendo a vida de muitas pessoas, né? Então, são problemas bastante sérios, existe tratamento, mas como a gente falou que não é a nossa proposta de descrever essas facetas político-sociais da situação, mas falar do nosso ponto de vista de psiquiatra, do que a gente vê no nosso consultório, como é que a gente enxerga a situação e o que pode ser falado, trazido aqui de informações para vocês, os nossos ouvintes. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio. Como vocês estão vendo aqui agora, vocês estão vendo o nosso rosto, vocês conhecem a gente melhor. A gente fica
Sempre muito grato pela audiência, a gente fica muito feliz com o sucesso do podcast, com os feedbacks. Então, agora que vocês têm no YouTube, né, escrevam os comentários de vocês no YouTube, as dúvidas, as questões, sugestões de tema, né, olha só. Estamos abertos aí, sempre muito grato pela audiência e um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado.